Olá, irmãos, que alegria ter você aqui na nossa escola bíblica para estudarmos juntos a boa palavra de Deus. O meu convite é que você inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe os vídeos. Além disso, você também pode nos seguir nas redes sociais. É BD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos orar? Graças te damos, ó Pai, por mais um tempo de estudo da Tua Palavra e queremos pedir que o Teu Espírito Santo fale diretamente aos nossos corações, que seja um tempo proveitoso e nós consagramos tudo que será feito aqui a Ti. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando o tema A Doutrina do Espírito Santo. Para isso, nós utilizamos a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, O Espírito Santo no Ato da Conversão. Romanos capítulo 8, verso 9, diz assim o texto: Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Irmãos, a graça da salvação nos é revelada pelo Espírito Santo. É Ele quem nos convence do pecado e, ao mesmo tempo, Ele também nos permite perceber o quanto o pecado é danoso a nós e o quanto o pecado ofende a Deus. O Espírito Santo, que é Deus, é santo. Quando nós entregamos nossas vidas a Cristo, o Espírito Santo nos liberta e nos santifica, transformando completamente nossas vidas. Um fator especial, a experiência de salvação pessoal. Bom, a experiência de salvação pessoal ela inicia quando nos achegamos a Deus em arrependimento. Temos então o desejo de confessarmos os nossos pecados ao abrir o coração para aceitar Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor de nossas vidas. 1 de João, capítulo 1, verso 9, diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós temos então, irmãos, a certeza e a segurança que Jesus Cristo nos aceita. Todo esse movimento de salvação somente é possível pela preciosa ação do Espírito Santo em nós, pois é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A conversão e o selo da presença do Espírito Santo em nós. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O selo do Espírito Santo, ele significa aqui que o próprio Espírito de Deus habita no crente. Essa habitação é a segurança da salvação eterna. Segundo a Bíblia, somente aqueles que ouviram e creram no Evangelho de Jesus Cristo é que possuem o selo do Espírito Santo. Nos tempos antigos, cartas, documentos e até mesmo objetos, eles recebiam uma chancela, que era uma marca, o validador ou o garantidor da autenticidade daquele item. E também essa chancela servia para proteção contra violação indevida. Os reis, eles possuíam um anel chamado anel de selar. Com esse anel, eles validavam os decretos, as leis, aquilo que eles promulgavam. Então, é muito significativo quando o apóstolo Paulo aqui usa a figura do selo para explicar como o Espírito Santo marca a vida do crente. Irmão, guarde isso. O selo do Espírito Santo no crente significa que ele é propriedade exclusiva do Senhor. Assim como somos salvos, redimidos e justificados pelos méritos de Cristo, nós somos regenerados e santificados pelo Espírito Santo e somos propriedades do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O selo do Espírito Santo, ele então nos dá a certeza de que pertencemos a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. A busca constante da plenitude do Espírito Santo. Bom, nós já expomos aqui o nosso entendimento de que o Espírito Santo habita na vida do crente e que ele nos cela de modo a termos a garantia de pertencermos a Deus. E assim também temos a garantia da nossa salvação eterna. Mas como podemos entender então a plenitude do Espírito Santo? Efésios capítulo 5, verso 18, diz assim: Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Irmãos, nesse texto aqui, nós, olhando para o contexto, podemos perceber que ele está falando sobre deixar de lado a alegria que o mundo oferece, mas que tem um fim danoso, para encher-se então pelo Espírito Santo. Nós podemos perceber que há sim um grau de enchimento que ocorre em oposição aos valores do mundo. Uma vez que esse grau de enchimento alcance o seu ápice, teremos então a plenitude do Espírito Santo na vida do crente. Então, plenitude do Espírito Santo é uma referência a deixar o Espírito Santo cuidar integralmente de tudo o que fazemos. Deixar de lado os valores e prazeres humanos que muitas vezes temos preferido para, assim, permitirmos ser enchidos completamente pelo Espírito de Deus em nós. Sem a presença plena do Espírito Santo, a vida pode não ser tão frutífera, pois os esforços para produzir frutos, eles serão fracos. A plenitude do Espírito Santo é uma ordenança para todos nós. O texto que lemos diz: deixem-se encher. É um imperativo para todos, sem exceção. E assim, crescendo dia após dia, enchendo-nos pelo Espírito Santo, buscando a sua plenitude em nós, produziremos o bom fruto, o fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Muitos acontecimentos, então, na nossa vida pode tentar fazer com que desistamos dessa busca pela plenitude do Espírito Santo. Mas mesmo assim, devemos estar atentos, em constante exercício, para sermos cheios do Espírito Santo. A comunhão com Ele, o objetivo maior. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 14, diz assim: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. O Espírito Santo ele tem um importante papel na garantia de que os salvos têm a companhia do Todo-Poderoso. Uma vez inseridos no corpo de Cristo, que é a Igreja do Senhor, os salvos eles têm comunhão com o Espírito Santo, que é a base desse relacionamento. Sabemos que este é um aspecto da natureza da igreja. A igreja no Novo Testamento, ela vivia pelo testemunho, pelo serviço e pela comunhão. Então, irmãos, a comunhão com o Espírito Santo e a comunhão entre os irmãos são pontos essenciais para a proclamação do Evangelho. Efésios capítulo 4, versos 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Irmãos, o corpo bem ajustado, tendo como base a comunhão com o Espírito Santo, ele haverá de crescer e edificar-se. Mas para que isso aconteça, cada um de nós deve fazer a sua parte, em comunhão uns com os outros e com o Espírito Santo. Eu quero finalizar aqui com alguns textos sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente. João capítulo 15, versos 26 e 27. Quando vier o conselheiro
que eu enviarei a vocês da parte do Pai o Espírito da verdade que provém do Pai. Ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. O Espírito da verdade é aquele que capacita os crentes. João 16, versos de 7 a 14. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e o tornará conhecido de vocês. Irmãos, o Espírito Santo, ele guia a igreja em toda a verdade. Romanos capítulo 8, versos 8 e 9. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O Espírito Santo, ele habita verdadeiramente na vida do crente e mortifica a vontade da carne. Gálatas capítulo 4, versos 6 e 7. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Irmãos, o Espírito Santo testifica a filiação divina dos crentes. Vamos orar mais uma vez? Graças te damos, ó Pai, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor a complete em nossos corações. Pai, que a cada dia nós vivamos debaixo da Tua vontade, fazendo o que Tu queres, segundo a presença plena do Teu Espírito Santo em nós. Continue cuidando das nossas famílias em todas as carências e necessidades que temos. Nós queremos Te dar graças por todas as coisas. Sabemos que nada escapa ao controle das Tuas mãos. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E se você tem alguma dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode nos enviar através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.